Muitas pessoas me perguntando o que pode acontecer com a taxa de juros, a taxa Selic, até o final de 2021. Se a inflação vai disparar, vai ficar sob controle, o que pode acontecer com a Bolsa de Valores caso a taxa de juros suba muito e a renda fixa volte a atrair o interesse dos investidores. São dúvidas que costumam surgir, principalmente em momentos como esse, de tendência de alta na taxa de juros. E muitas pessoas que começaram a investir recentemente ficam sem saber exatamente ali o que esperar e qual que é a melhor coisa para fazer. Se com a Selic subindo muito, a Bolsa de Valores pode despencar, se ainda vale a pena comprar ações e fundos imobiliários nesse momento, enfim. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente falar sobre taxa de juros, entender os impactos de uma elevação na taxa de juros, na inflação e vice-versa, porque o que acontece é que, de acordo com as expectativas de inflação, o Banco Central altera a meta da taxa Selic através do Copom para um valor que ele considere o mais correto no momento. E vamos ver como que a Bolsa de Valores, as suas ações e os seus investimentos podem ser impactados com esse cenário. E ainda vou te falar qual seria a taxa Selic ideal para a nossa economia hoje. Depois desse vídeo, nunca mais você vai ter dúvida sobre taxa de juros. Então, para o que você estiver fazendo aí, se possível, pegue até papel e caneta que o conteúdo hoje está demais. Você vai entender exatamente como funciona toda a dinâmica por trás da definição da taxa Selic e da nossa política monetária. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Já se inscreve no canal também e ative o sino para receber as notifications sempre que eu postar vídeo novo, beleza? Então vamos lá. A taxa Selic meta subiu para 4,25% na última reunião do Copom. Até aí tudo bem, era o esperado pelo mercado. O que mudou na minha visão é o que o mercado vai passar a esperar daqui para frente. O Banco Central abandonou a estratégia de uma política monetária estimulativa da economia, chamada normalização parcial da taxa Selic. Eles já estão considerando mais sensato nesse momento retirar todo esse estímulo até o final do ano. Para o próximo encontro, eles projetam ali uma nova alta de 0,75%, mas não descartaram uma elevação ainda maior caso a inflação resolva colocar mais pressão na bomba, sabe? A decisão ainda veio horas depois do Federal Reserve, o Banco Central americano, sinalizar um aperto monetário mais rápido do que eles previam anteriormente lá. A taxa de juros americana impacta a economia de todos os países do mundo. A moeda deles é a mais forte. Aqui no Brasil, o mercado financeiro aumentou de 5,75 para 6,25, se eu não me engano, a estimativa da Selic para 2021. E há quem diga que a gente pode terminar esse ano já com a Selic em 6,5%. Um movimento de alta nos juros pode provocar uma série de efeitos nos nossos investimentos e na nossa vida de modo geral. A taxa Selic é o custo do dinheiro. Ah, não simplifica demais não, Badu. Explica esse negócio aí. É o seguinte, a taxa de juros mede o custo de oportunidade de se poupar dinheiro no presente para se obter um retorno no futuro, ou seja, abrir mão de usar o dinheiro hoje para conseguir ter mais poder de consumo no futuro. Por isso a Selic é muito importante na dinâmica de uma economia. Ela influencia em diversas outras taxas praticadas no país, como poupança, empréstimos bancários, aplicações financeiras, CDB, Tesouro Direto, tudo isso aí que você imagina. O que muitas pessoas não entendem é que com a Selic alta, os níveis de investimento diminuem. E eu não estou falando de investimento no mercado de capitais, como títulos de renda fixa ou investimento de renda variável no mercado secundário. Eu não estou falando desse tipo de investimento. Eu estou falando de formação bruta de capital. Anota esta bagaça que eu vou explicar para vocês. Pode parecer complicado, mas é mais simples do que o que você pensa. A formação bruta de capital é aquele investimento para aumentar a capacidade produtiva de um país. O quanto as empresas ali investem em bens de capital que servem para produzir outros, como máquinas, equipamentos, material de construção, por exemplo, essas coisas, entendeu? O aumento da produtividade é o que faz um país crescer. Para haver crescimento na economia de um país, ele precisa produzir mais. Logo, a formação bruta de capital, que está ligada ao investimento da produção, impacta muito o nosso PIB. Assim como o seu like e a sua inscrição impactam muito no crescimento desse canal. Então já faz logo isso, você não fez ainda. Mas pensa assim, um empresário
ele só decide investir 5 milhões de reais para dobrar sua fábrica de tamanho, por exemplo, e assim gerar mais emprego e renda para a sua região, se ele estiver confiante na economia do país e não tiver uma opção para simplesmente deixar esses 5 milhões lá parados e já ganhar bastante dinheiro com muito menos trabalho. Ou seja, quanto maior a Selic, menores são os incentivos para investir em renda variável, para abrir um negócio ou para financiar um imóvel, um carro, por exemplo. E com menos investimentos, o que a gente tem é aumento do desemprego, que faz a renda da população cair, provocando redução do consumo. E com menos consumo é natural que a bagaça da inflação dê até uma aliviada. Eu dei toda essa volta aqui para que você entendesse duas consequências importantíssimas de uma alta na taxa de juros. Ela aumenta a taxa de remuneração de aplicações e empréstimos, afetando as decisões de investimentos e também controla a inflação. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Uma taxa de juros baixa é legal sim para fomentar o desenvolvimento da economia do nosso país, mas não adianta a Selic ficar baixa com a inflação disparando para garai. Isso diminui a confiança do empresário e do investidor. Ninguém se sente confiante para investir se souber que pode explodir uma inflação a qualquer momento. Além disso, a inflação nunca é boa. Ela é um imposto mais cruel e sempre mais cruel ainda sobre a população mais pobre. Ou seja, caso a inflação ameace sair da meta pré-estabelecida ali pelo Conselho Monetário Nacional, o governo ele pode ajustar a Selic meta para combater a inflação. Beleza, Badu? Então, pelo amor de Deus, me diz qual que é a taxa Selic ideal para a economia, para equilibrar toda essa bagaça aí. A resposta é a taxa de juros neutra. Eu vou falar dela no final do vídeo, dizer qual seria a taxa de juros ideal para o nosso país hoje, mas de forma sucinta. A taxa de juros neutra equilibra as taxas de poupança e de investimento. Aí dá para equilibrar o crescimento da economia no longo prazo e manter a estabilidade de preços razoavelmente estável, ou seja, a taxa não fica alta demais a ponto de não valer a pena investir em negócios e empreender, mas também não fica baixa demais a ponto de gerar uma inflação acima da meta. Pegou? Um movimento de alta nas taxas de juros provoca em alguns investidores uma reação ali de diminuir um pouquinho a sua exposição em ativos de riscos, ações, fundos imobiliários. Lembra que eu falei que existe um custo de oportunidade do dinheiro e que quanto maior o risco do investimento, mais vai ser o prêmio exigido pelo investidor para investir nesses negócios? Por conta disso, muitos investidores se contentam em deixar a grana na renda fixa se a taxa Selic estiver pagando o que eles consideram aceitável. Ou você pode pensar pelo lado contrário também, pelo lado de quem vai comprar ações dessa galera ali que está querendo vender, pelo lado de quem vai comprar ações interessado em dividendos, por exemplo. A pessoa vai falar, olha, eu até compro a ação, mas como eu preciso de um dividend yield maior e para compensar esse risco, eu só pago esse valor. Entendeu a dinâmica? Mais ou menos, Badu. Eu vi que o investidor exige um prêmio em relação à taxa livre de risco que impacta no preço que ele vai estar disposto a pagar nas ações. Mas isso impacta de verdade as ações e as empresas? Ou é só o preço que muda por conta do humor do mercado? Pior é que impacta sim e tem a ver com o valuation das empresas. Fazer valuation é tentar estimar qual seria o valor justo para um negócio ou para uma ação. Muitos investidores tentam estimar os fluxos de caixa que uma empresa vai gerar no futuro e aplicam uma taxa de desconto sobre esses fluxos para trazê-los a valor presente. E você deve estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com isso e como essa taxa de juros interfere em toda essa porra aí? É o seguinte, meu amigo, em um cenário de alta de juros, os investidores usam uma taxa de desconto maior para trazer os fluxos de caixa futuros das empresas ao valor presente. E isso reduz o valor de mercado das empresas hoje. Então, se a taxa Selic subir, o valuation muda. E dependendo da empresa, o impacto de uma alta na taxa Selic pode ser maior ou menor. Comprar ações, por exemplo, de uma transmissora de energia com receita previsível, pouco endividamento e que vai te pagar dividendos que nem um reloginho ali é uma coisa. Investir numa startup que está rodando no prejuízo, focado em aumentar a base de clientes para só depois começar a gerar lucro daqui a alguns anos,
é outra coisa muito diferente, bem mais arriscada. Logo, quanto mais distante no futuro tá as estimativas de fluxo de caixa de uma empresa, mais elas serão impactadas pelo aumento nas taxas de desconto. Empresas de altíssimo crescimento, por exemplo, investem muito no curto prazo para gerar fluxo de caixa apenas no longo prazo. Gerar ou não gerar, né? Existe sempre o risco de dar errado e ela queimar a caixa até quebrar. Por isso essas empresas têm seus valuations muito mais impactados por esse tipo de movimento na taxa de juros. E ainda tem mais um ponto. A taxa de juros impacta nas despesas financeiras das empresas. Uma empresa se financia ou através de capital próprio ou contraindo dívida. Por isso ela precisa pagar juros. Juros esses que são afetados com movimentos de alta na taxa de juros. Com uma taxa de juros baixa, uma empresa consegue tomar empréstimos por custos menores, investir e gerar ainda mais retorno para os seus acionistas, pois ela está crescendo com o capital de terceiros. Mas se a Selic sobe demais e esses empréstimos ficam mais caros, começa a deixar de fazer sentido para certas empresas e elas ficam mais arriscadas também. E é claro que isso impacta no preço das ações. E lembra da taxa de juros neutra que eu falei no começo? Hoje o Banco Central trabalha com uma taxa Selic neutra a 6,5%. No cálculo da taxa, fatores como coronavírus e crises financeiras não são considerados, tá? São eventos imprevisíveis e exigem certos ajustes de política monetária no curto prazo. Ou seja, o Banco Central ele busca se aproximar da taxa neutra no longo prazo. Mas tem momentos em que a taxa de curto prazo pode estar acima ou abaixo da neutra. Caso o Banco Central, por exemplo, queira estimular a economia, ele reduz a Selic abaixo da neutra, incentivando investimentos e consumo. Se o Banco Central tem a intenção de desacelerar um pouquinho a inflação, ele joga a Selic acima do patamar neutro. E o que a gente tem hoje, meus amigos, é uma normalização parcial da Selic, ou pelo menos vinha tendo. O que eu estou querendo dizer? O governo está tentando voltar ela gradativamente para o patamar neutro para conciliar o controle da inflação sem retirar totalmente os estímulos da economia por conta da crise que a gente está vivendo. Só que as coisas mudam e, consequentemente, a visão do Copom também pode mudar, como já está mudando pelo visto. Por isso, é importante que você fique atento a essa dinâmica para entender o comportamento do Banco Central em relação à taxa de juros e os possíveis efeitos sobre os seus investimentos e sobre a atividade econômica. Então, independente do que vai acontecer caso a taxa Selic suba ou caia, se as ações vão cair, se vão subir, se vai despencar, se a renda fixa vai pagar demais, o que você precisa ter é uma alocação correta. Ter ali o seu percentual em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, em ativos no exterior, dividir a sua pizza de investimentos de forma que seja legal de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos. Que aí, independente do cenário, você vai conseguir se beneficiar e não vai ficar precisando adivinhar o que vai acontecer. Uma alocação inteligente e a escolha de boas ações, de bons ativos, é tudo que você precisa para ter sucesso nos investimentos no longo prazo, beleza? Então já deixa o like, se inscreve. Se você gostou do vídeo, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!